dar para nós, né? A paz espiritual, essa paz que nós almejamos, que só Cristo pode dar. É isso que ele ofereceu. E nós vamos ver agora a explicação desses 4 solos, que está no versículo 4, 5, 6, 7 e 8. Nós vamos ver a explicação, a própria Bíblia, o próprio capítulo que vai explicar essa parábola. Então não sou eu que estou tentando, eu acho que a semente era a palavra. Nem eu que acho. Eu vou ler aqui no verso 19. Que Jesus, então, quando ele despede a multidão, e ele fica entre os discípulos, né? E ele começa a explicar no verso 18, ele fala, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Agora ele vai traduzir essa parábola do semeador para os discípulos. Tá? No 16 é assim, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Jesus fala, muitos profetas desejaram me ver, o Messias, o Filho de Deus. Aí 18 ele diz, escutai vós, está dizendo para os discípulos, pois a parábola do semeador. Agora ele vai explicar a parábola do semeador. O próprio Jesus explica. Então não sou eu que acho que a semente é a palavra, não. Vai explicar aqui, ó, no verso 19, nós vamos entender aqui. Por isso que ao ler a Bíblia nós temos que observar as palavras e saber o que ela significa. Isso pode facilitar muito para a gente, para o entendimento da palavra. E esse entendimento é claro, devido ao Espírito Santo. Bom, e outra coisa, vamos ler aqui, ó, versículo 19, ele vai explicar. Ouvindo alguém a palavra, 18 ele diz, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Agora ele começa explicando para os discípulos agora. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ele está explicando lá do versículo 4, eu vou ler o versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Então, no verso 19, explica o versículo 4. E ouvindo alguém a palavra do reino, qual é a semente? Quem é a semente aqui? A palavra do reino. A palavra do reino. Semente aqui não é dinheiro. Essa história aí de, semeia no reino de Deus, traga esta oferta, o dinheiro, vamos semear no reino de Deus. A palavra de Deus diz que o dinheiro é a semente de todo mal. É a raiz, não é nem a semente, é a raiz de todo mal. É isso que a Bíblia fala. Não servir a 2 senhores, ou servir a Deus, ou servir a mamão, que é o dinheiro. Então, essa história de que a semente, vamos semear no reino de Deus e traga aqui seu dinheiro, isso não é semente. Eu gostei de uma frase que disse Caio Fábio, que ele diz o seguinte, que essa história de dar dinheiro é para você pagar o pedágio da sua consciência. Por quê? Ao dar dinheiro, a minha parte eu já fiz, está lá o fulano que prega agora, o líder religioso lá que vai pregar, porque eu já dei o dinheiro, estou semeando, então ele que prega, já fiz minha parte. Então, será que isso não seria pagar pedágio para a nossa consciência, de nós mesmos não fazermos nossa parte, de anunciar a palavra do reino, de anunciar Cristo? Então, tem uma complicação nisso aí. Uma que semente nunca foi dinheiro. Pelo contrário, Jesus diz, dá a César o que é de César, Jesus nem se estava se importando para isso. Isso é necessário nas nossas vidas, né? Também você adquirir as coisas também é importante, mas a Bíblia fala que nós devemos trabalhar, a Bíblia fala sobre trabalhar, a Bíblia fala qual a consequência do preguiçoso, a Bíblia fala sobre tudo isso. O que eu estou querendo dizer aqui é usar o reino, usar a palavra de Deus, usar as coisas santas, entendeu? Para ganhar dinheiro. Isso jamais deve ser feito. Isso jamais deve ser feito. Nós vamos ver o entre espinho, o que acontece. Aqui caiu entre espinho. Vai explicar isso aí. Bom, versículo 20. Então, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno. Então, a ave, do versículo 4, depois leio 4 e 19. Vem o maligno e arrebata. Aquela ave que come a semente que estava no pé do caminho, aquela ave ali está representando o maligno, Satanás. E arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aí o 20, versículo 20 e 21, vai explicar o versículo 5 e 6. O 5 diz assim, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Aí o 20 e 21 vai explicar o 5 e o 6. Ó. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Acontece assim, muitos. Que alegria receber, tal, a salvação. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegada a angústia, perseguição por causa dessa palavra, logo se ofende, você logo deixa. Esse é outro solo, que recebe com alegria.
Mas, primeiro probleminha, e aqui é bom ficar claro, em nenhum momento está falando, tá? Nenhum momento está falando de deixar alguma denominação, mas de deixar a palavra. A palavra que é a semente, não é denominação. Aqui não está dizendo que denominação ou tal igreja é a semente. É a palavra do reino. Lembrando que a semente aqui é a palavra do reino. Então, aquele que deixa o quê? A palavra do reino. Se ofende com quem? A palavra do reino. Entendeu? Com a palavra. Nosso compromisso é com a palavra. Então, aqui não está dizendo aqui que aquele que ouve a palavra, mas deixa a denominação, porque, né, também não devemos entender assim. Mas você deixou que os preceitos, os mandamentos de Cristo. Os mandamentos de Cristo. Qual o mandamento de Cristo que ele resume em 2? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o teu próximo como a si mesmo. Quando eu for explicar o significado de jejum na Bíblia, lendo aqui, igual estou fazendo, na Bíblia, onde você vai poder ler e tirar suas conclusões, nós vamos entender o significado do jejum e o significado da ceia. O simbolismo que é cada um desses para nossas vidas. E nós vamos ver que tudo está ligado com o amor ao próximo. Então, se você não ama o próximo, também não está adiantando de nada, está numa denominação. Né? Logo, nossa fé é vã. Mas vamos lá. Então, esse é o que caiu em pedregais. Recebe com alegria, mas não tem duração nenhuma. O 22 explica o versículo 7. Vamos ler o 7? E outra caiu entre espinhos, e o espinho cresceram e sufocaram-na. O 22 então vai explicar o versículo 7. 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui é sério. Aqui a coisa fica muito mais séria, né, para a nossa atualidade. Fica muito mais séria. Jesus expulsou aqueles mercadores do templo e disse: não façais da casa do meu pai casa de comércio. E quantas pessoas aí, líderes, falsos profetas, vêm fazendo um comércio, né? E a palavra fica sufocada em meio a essa avareza. É muito comum você ligar a televisão e observar, às vezes, ali 2 minutos de pregação da palavra e o restante pedindo dinheiro, né? E tinha que ser o contrário. Tinha que ser o contrário. É claro que você ajudar financeiramente, ajudar com um projeto, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a forma que é pregado. Intimidar as pessoas para darem dinheiro, né? Pensando ser esse a semente. Aí prega 2 minutos da palavra, restante, né? E não sou eu que estou dizendo, pode ligar a televisão e ver isso. Então, a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Tem gente que pensa que fruto, que a palavra diz que pelo fruto nós somos conhecidos. Que os filhos, né? Os filhos, nós vamos ver isso na palavra do trigo e do joio, pelos frutos nós somos conhecidos. Nós não somos conhecidos porque fazemos alguma coisa ou outra, mas nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Por isso que é importante entender o significado das palavras na Bíblia, para não fazer confusão. E o que é fruto? O que é fruto? Gálatas 5, 22. Só pegar o livro de Gálatas, Novo Testamento. Paulo fala o que é fruto. O que é o fruto? É o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Né? Você pode estar lendo depois? Não vou estar lendo aqui para não... O Gálatas 5, 22, ele fala sobre isso. O fruto do Espírito. Esse é o fruto. Esse é o fruto. Então se torna infrutífera. Você é incapaz. Lá, quais são os frutos do Espírito? Mansidão, amor, temperança, né? Mansidão, humildade. E aí vai. Segue uma lista dos frutos do Espírito. Esse é o fruto. Não é você levar alguém para um templo. Porque, de repente, você está levando até um joio. Nós vamos ver isso aqui na parábola do joio e do trigo. Entendeu? Quem garante que a pessoa está lá é o trigo? Pode ser um joio? Então, a gente pensa que ser frutífero é levar alguém para o templo. E alguém fica ali naquele templo. Quem garante que ele não é o jeito? Então, pode não ser o fruto. Então, qual é o fruto? Se nós pegamos o fruto na palavra de Deus, o fruto no Novo Testamento, resume lá em Gálatas 5, fruto do Espírito. Esse fruto, só realiza esse fruto quem tem o Espírito Santo, quem é filho, quem recebe o Espírito Santo. E aí vai dar o fruto desse Espírito Santo, o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22.
amor. Entendeu? Não tem usuras, avareza. Isso que é amor, isso que é fruto. Então, essa do espinho aqui serve não só para as pessoas, mas como muitos líderes estão se deixando sufocar a palavra por causa das riquezas. E quantos templos aí, ó, ficando milionários, construindo aí templos milionários. Isso é avareza, isso é as riquezas que estão sufocando a palavra, o verdadeiro evangelho. E se nós lemos os evangelhos, nós vamos ver que não tem nada disso aqui na Bíblia. Muita coisa do que se tem aí hoje não tem aqui dentro da Bíblia. A verdade é essa. Tá? Então vamos lá para a terra boa. A terra boa está no versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outra a 60 e outro a 30. Aí o versículo 23 explica o versículo 28. Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Ó, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um por 100, outro por 60 e outro por 30. Lembrando que é uma palavra. Um agricultor, quando ele está plantando, é para quê? Para seu sustento e para vender. Então Jesus está usando esse exemplo de vender porque é uma parábola. Mas esse fruto espiritual não está relacionado com vender bênção, vender nada que é santo. Está relacionado com o fruto do Espírito. Pelo fruto conhecereis como? Amando, tendo temperança, tendo longanimidade, misericórdia. Entendeu? São os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Pode ler depois. Leia o livro de Gálatas. Todo livro, o capítulo que eu falar, leia o livro e tire suas conclusões. Não sou eu que estou dizendo. Tire sua própria conclusão. Estação Boas Novas.